Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã nós vamos falar sobre uma ação conjunta. Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 do livro de João, ele orou para que nós fôssemos um, como ele e o Pai são um. Na verdade, o propósito do Senhor é ver a sua igreja unida, participativa, dentro da questão da obra de Deus, atuando e operando debaixo da instrução do Espírito Santo, com o poder e a proteção dada pelo pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo, e com a grandeza do Senhor. Uma ação conjunta. Como é bonito isso, não é verdade? Então vamos observar isso à luz da palavra de Deus, como isso verdadeiramente acontece, sem que percebamos. E pode acontecer na sua vida, na vida da sua igreja, no seu lar, ou em qualquer outro lugar, até mesmo na sua empresa, se você colocar em prática estas instruções. Então observe bem, primeiro nós temos que entender que nós nascemos, crescemos, debaixo da orientação do Senhor com um propósito, servir, honrar a Ele como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo como único Salvador. Quem se dispõe a andar desta forma já está atendendo a alguns dos propósitos da mensagem que nós vamos estabelecer agora. Observe bem. Diz a palavra de Deus que Herodes mandou prender Pedro. Está registrado no capítulo 12, o verso 3. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu Herodes, mandando também prender a Pedro. Está vendo? Ele, após ter matado Tiago, ele resolveu também prender o Pedro. Está aqui registrado, então nós estamos lendo. É mais ou menos uma continuidade do tema de ontem. Mas vamos deixar o Herodes de lado e vamos agora nos ater a essa ação conjunta, que é uma ação extraordinária de Deus sobre os seus servos. Observe bem. Jesus, no capítulo 21, verso 18, o Senhor Jesus diz assim, de João, no livro de João, 21, verso 18, está registrado. Em verdade te digo que, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Está observando, querido? Jesus disse esta palavra a Pedro logo depois que ele fez um acerto com Pedro daquela questão da traição que ele fez, ou da negação que ele fez a Jesus antes dele morrer. Agora o Senhor Jesus está estabelecendo um novo pacto com Pedro, um pacto de fidelidade que o Pedro viveria até a sua velhice. O Pedro registrou isso na sua memória. Observe bem, então Tiago foi preso, Pilatos mandou, aliás, Herodes mandou executá-lo, e o Pedro também foi preso, e o Herodes tinha a intenção de executá-lo. Agora vamos observar. Então aqui nós temos já alguns personagens. Herodes, que era o inimigo, Jesus, que prometeu a Pedro que ele viveria até a velhice, e Pedro, que não tinha envelhecido ainda. Então Pedro foi para a prisão e deitou e foi dormir, descansado, tranquilo e sereno. Mas enquanto Pedro estava dormindo na prisão, observe bem, querido, a igreja estava orando. Então, vamos aqui para o livro de Atos, capítulo 12, verso 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Observou?
Herodes, na intenção de matá-lo, Jesus que prometeu que ele viveria até velhice, Pedro relaxou, descansou nesta promessa, mas a igreja incomodada orava incessantemente, um clamor intenso pela vida do Pedro. Aí, querido, o anjo do Senhor apareceu. Verso 11 diz assim, ó: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor foi até a prisão, quebrou as cadeias, chamou Pedro, mandou que ele calçasse as sandálias e se vestisse e o conduziu até do lado de fora da prisão. Ninguém o impediu, nem a guarda, nem mesmo as cadeias, que estavam todas trancadas. Ninguém o impediu, porque o Senhor ouviu a oração da igreja e viu a confiança de Pedro na promessa que Jesus lhe fizera, que ele viveria até a velhice. Pedro descansou nos braços do Senhor. Mais tarde, ele vai escrever 1 Pedro capítulo 5, o verso 7, já em sua velhice. E aí eu vou começar a ler no verso 6 e você vai entender. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Está observando, querido? Viu que lindo? Né? O porquê de Pedro descansar no momento tão difícil daquele. Ele tomou conhecimento que Herodes matara o Tiago. No entanto, ele estava descansado e tranquilo, porque o Senhor Jesus prometeu que ele se tornaria um velho, um ancião. Agora, meu querido, preste atenção nessa palavra. Como é importante você confiar na palavra que ouve da parte de Deus. Quando o Senhor promete, ele cumpre. E Pedro então vai escrever exatamente: humilhe-se perante a potente mão do Senhor, descansa nele, e ele a seu tempo vai enviar o anjo para te ajudar nas suas aflições. Verso 7 diz assim: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Maravilha, hein? Maravilha. Esta é a exposição da palavra do Senhor. Uma ação conjunta. Jesus, a igreja, a confiança, a fé de Pedro, o descanso de Pedro na promessa de Cristo, o anjo do Senhor e a tranquilidade de transmitir um ensino que fala ao meu coração e ao seu coração que tudo é possível ao que crê. Deus tem bênçãos na sua vida, mas você tem que se submeter à autoridade e ao poder dele. Amém? Oremos. Pai eterno, te agradeço por tudo e te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.